Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Ed. Sou um servo. Busco incansavelmente. Estava tão bom ali sentado, ali ouvindo. Me fez lembrar bons tempos. Na década de 70, eu vi um avivamento no Brasil. E eu tenho visto também, em muitos lugares, como aqui também, o mover de Deus, o perfume do Espírito Santo nesse lugar. É diferente, eu não sei explicar o que é, mas eu já entrei em alguns lugares e quando eu sinto esse perfume, é interessante. Não é dizer que só eu tenho esse talento, não. É uma maneira que eu tenho de me encontrar com Ele, me sentir à vontade, e me relaxar, e me desarmar, para que o Pai fale. Geralmente ouvimos mensagens onde esperamos do púlpito algo que venha mover em nós, mas querido, tudo que você precisa já está aí em você, já foi depositado em você. Só a presença do Espírito Santo, ela é mais do que suficiente na nossa vida para convencer o homem do pecado, justiça e juízo. E eu estava aqui ouvindo aquele louvor, eu me lembrava na década de 70, quando eu era barata de igreja, eu não saía da igreja, eu ia à igreja ajudar a lavar, eu ia na igreja ajudar a carimbar folhetos, e a nossa igreja é uma igreja muito ativa, e nós temos algumas atividades que vai ao hospital de madrugada, é um pronto-socorro, chega gente lá de tudo que é jeito, e sempre tem alguém que se chama Anjos da Madrugada, que está ali falando 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 Anjos da Madrugada. É uma igreja que, quando você vê, você gosta do que você está vendo. É porque eu vi isso lá perto, como eu também vi na Igreja Batista Central, em Fortaleza, uma igreja que se chama Carigma, e tem uma escola com esse mesmo nome. As crianças dessa escola, elas entram pela manhã, um ônibus vai buscá-las, e elas só saem de lá à tarde, chegam em casa às 6, 7 horas da noite. E elas têm o curso pedagógico normal, e na parte da tarde elas têm, quem quiser fazer judô, faça, quem quiser fazer outras atividades, façam, computação, balé, tem de tudo. E é uma igreja em que ela se espelhou no modelo de pastores dos Estados Unidos, que eles têm essa visão, pessoas certas nos lugares certos, no momento certo. E são igrejas que funcionam. E quando você vê um trabalho desse, isso alegra o teu coração. Por exemplo, eles gostam de dividir a igreja em ministérios. E tem um curso onde todo mundo que acha que não tem nenhum dom vai primeiro para aquela classe. Aí, por exemplo, o que você gosta de fazer? Não, eu gosto de jornalismo. Aí eles depois tem uma provinha e depois encaminha ele para a área de divulgação, jornal, boletins da igreja, e informações em geral, e informática. As pessoas que são da área de louvor, adoração, que tocam algum instrumento ou gostam de cantar, são separadas para um outro grupo de levitas. E é bom quando você vê a igreja caminhando e não fica aquele fardo pesado nas costas do pastor.
sendo que o pastor é que tem que gerar nas costas do pastor, sendo que o pastor é que tem que gerar nas costas do pastor, sendo que o pastor é que tem que gerar nas costas do pastor, sendo que o pastor é que a gente faz sendo que o pastor faz isso no curso secular, por que a gente não pode fazer isso na igreja? E a coisa começa a funcionar. Eu me lembro que eu vi um grande avivamento no país, quando pessoas aceitavam Jesus na rua, nos cultos de praça. Hoje dizem que isso caiu de moda. Eu não sei se caiu de moda, se não caiu, mas uma coisa eu sei, o Espírito continua usando, falando, e essa é a razão por que estamos aqui. Essa é a razão de estarmos aqui. Quando o pastor Nelson estava ministrando, ele disse uma coisa que toca muito o nosso coração. A cruz, ela não é uma moeda de troca. Irmãos, é um amor incondicional. Jesus, quando ele entrega a sua vida, ele não diz assim, olha, eu só vou entregar minha vida por aqueles que me amarem, por aqueles que me seguirem. Não é todos. E quando falo todos, essa palavra todos, todas as vezes que ela para na Bíblia, procure grifar, para você ver o conteúdo abrangente em que a palavra quer que você acorde para esse todo. Algum tempo atrás você viu aí, no mundo árabe, lá no Oriente, pessoas degolando cristãos na beira da praia. Até por eles também Jesus morreu. No Rio de Janeiro, numa favela, temos uma igreja. E é uma igreja em que recentemente uma pessoa envolvida com um desses comandos aí, eu não posso nem dar muita informação. O filho dele se batizou, porque a igreja faz muitos trabalhos sociais, de dança, de Muay Thai, balé, informática, reforço escolar, e isso caiu como uma luva naquela comunidade. E esse menino foi lá na aula de Muay Thai, e agora aquele menino é batizado, ele é membro da igreja. No dia do batizado dele, o pai foi, e o pai aceitou Jesus e veio à frente. E quando foram aconselhar esse homem, ele falou, eu não sei agora o que eu vou fazer da minha vida. Esse homem, ele tem crime nas costas. E ele matou policiais. E tem policiais correndo atrás dele. Sabem quem ele é. Se você falar assim, não, se ele quer se redimir e quer realmente ter uma vida com Jesus, ele deve se entregar. Mas o momento que ele faz isso, ele sabe que vai morrer. Porque Deus perdoa, Jesus perdoa, mas aqueles policiais não vão perdoá-lo. E ele sabe disso. Mas por outro lado, ele viu que Jesus transformou de uma maneira maravilhosa a vida do filho, que ele não tem outro caminho. Graças a Deus, porque a palavra alcançou aquela família. A palavra foi ao encontro. Tem alguns irmãos, me permita corrigir, que fala assim, a palavra de Deus veio de encontro. Olha, quando vem de encontro, é um corpo que bate no outro e cada um vai para um lado. Mas quando a gente fala ao encontro, é quando elas se unem em busca de um mesmo objetivo. A palavra de Deus veio ao encontro. Ela não veio de encontro. Então aí é que está. Não importa a roupa que você está usando, o tipo de cabelo que você tem, se você tem barba ou se você é careca. Não. Deixa Jesus usar isso aí. O dom que você tem. Se você talvez fale assim, não, mas eu não tenho dom nenhum. Tem, irmão. Tem.
E é maravilhoso quando você começa a botar essa fé e você começa a fazer aquilo que você gosta de fazer. Eu já estive no carnaval pregando na Marquês de Sapucaí, orando também. Não é minha praia. Eu geralmente contribuo para que outros irmãos possam ir, mas dessa vez estávamos com Neuza Itioca, com Ana Mendes, uma galera de grupo de pastores apostólicos, e me convidaram para estar nesse grupo. Alugaram ônibus, helicóptero, ungiram a cidade, e eu fiquei também nessa intercessão. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu fui lá uma vez, foi uma experiência que eu nunca mais esqueci. Quando eu comecei a ver todas aquelas escolas de samba, antes de entrar na Marquês de Sapucaí, elas tinham que passar por uma roda de umbanda e tomar passe. E aí é que eu vejo que nós muitas das vezes nos acovardamos quando o travesti e esses outros aí que tem outros nomes que estão inventando aí, drag queen, eles não têm vergonha de dizer quem são, nem do que estão fazendo, porque eu e você vamos ter vergonha de anunciar Jesus? Ah, vão me chamar de quadrado. Ah, vão fazer bullying comigo. Ah, vão me deixar de lado na faculdade. Gente, eu posso dar algumas bases bíblicas aqui que você não deve se intimidar por causa disso. Porque vai ter momentos que alguns deles, talvez aquele até que riu também, ele vai chegar e vai falar: poxa, ora por mim, eu estou passando um momento difícil. Às vezes na sua família, como aconteceu comigo, eu contei minha experiência da outra vez que eu estive aqui, a família mesmo não acredita que você vai continuar na igreja. Eu aceitei Jesus na década de 70. Eu já pastoreei igrejas, eu já fui a campos missionários, mas eu me considero um evangelista. Para mim, título menos importa. Eu não tenho anel no dedo de formatura, nem na parede da minha casa. Não sou contra quem tenha, mas é meu estilo. Da maneira que você tem o seu, eu também tenho o meu. Mas uma das coisas mais relevantes, importantes, que nós encontramos na palavra de Deus, é quando você se encontra, quando você se vê, e vê que Jesus, Ele escolheu você. É quando você se sente útil, e alguém aceita Jesus, e você consegue levar alguém ao Senhor, ou você consegue evangelizar alguém, mesmo que aquela pessoa naquele momento disse que não, mas você pôde falar. Não desista, seja perseverante. A causa que nós estamos, ela é maravilhosa. Esse amor é incondicional. Não há amor maior. E eu vejo Jesus aqui, nesse texto que vamos ler agora, de 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 20 em diante. Carta do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto. No capítulo 15, do versículo 20 em diante, diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo.
cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós, outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveitará isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganei. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isto digo para a vergonha nossa. Começando um pouquinho de trás para frente, o apóstolo São Paulo nos chama a atenção de uma coisa muito interessante que nossa mãe já dizia: quem com porcos se mistura, farelo come. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Pois o apóstolo Paulo, ele diz numa outra palavra, mas ele diz assim: as más conversações corrompem o bom costume. Pois eu quero dizer uma coisa para você, vamos tentar interpretar essa frase, esse versículo, ao contrário. As boas conversações edificam a tua alma. Se as más conversações, se aquilo que eu falo na surdina para os meus amigos de quartel, de faculdade, ou na calada na noite, ou no zap, se aquilo está me fazendo denegrir a minha imagem com Deus, o meu relacionamento com Deus, porque não vem me dizer que você pode ter uma vida desse jeito e na mesma hora o Espírito Santo está ali com você te usando para mandar uma mensagem abençoada ali para o outro irmão. Ou será que você é o Dr. Jack Wright? Ou bipolar mesmo, em nossa maneira clara de falar? A verdade é que as más conversações, elas vão entrando em nosso vocabulário e elas te contaminam sim. E elas podem levar você até um degrau onde você nunca imaginou estar. Há um conceito muito discutido dentro da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria também, que é: um filho de bandido, ele também é um bandido? Há uns que dizem que sim, há outros que dizem que não. Se você pegar ele bebezinho, levar para uma outra família, ensinar ele um outro conceito de vida, ele vai embora, ele nunca vai ter problema desse. Mas há outros que dizem que não, que uma vez que ele vive naquela comunidade, cercada por aquele ambiente, ela tem tudo a fazer exatamente o que o outro faz. Porque nós somos assim.
quando nós fomos criados e colocados em nossas famílias, nós trazemos esses traços de nossos familiares, porque eles aprenderam também dos seus ancestrais. E nós repetimos tudo isso. Mudamos uma coisa e outra. Mudamos o jeito, a roupa, o cabelo, o linguajar, a gíria. Mas continuamos marcando o mesmo passo, o mesmo compasso do pecado. E isso só nos faz afastar-nos de Deus. Pastor, nós queremos ganhar a cidade de João Pinheiro. Que bênção, irmão, diria eu para você. Que maravilha. Pastor, então nós vamos alugar aqui o maior estádio que tem aqui na região, e vamos encher, e vamos promover, e vamos chamar um pregador internacional que venha trazer a palavra, e vai ser maravilhoso, e muitos vão se converter. Engraçado como a nossa ótica é diferente da ótica de Deus. Jesus, ele tinha uma multidão atrás dele. Ele tinha uma multidão que ele não tinha nem sossego para dormir. Quando ele queria algum descanso, ele vazava, ele metia o pé, pegava um barquinho daquele e ia para o outro lado do lago. Subiam a montanha. Mesmo assim, quando o povo descobria, botava os coxos, os aleijados nos ombros, subiam o morro acima, levando os aleijados aos pés de Jesus, e eles voltavam de lá curados. Se você acha hoje que entrar num hospital desse aí da rede pública, você vê aqueles doentes, enfermos, com aquelas feridas abertas, aquele mau cheiro de carne podre, se isso é desagradável, imagina naquela época quando não tinha shampoo, não tinha sabonete Lux, não tinha desodorante, não tinha para Jesus também não tinha para ninguém, mas havia algo que todos queriam: cura, uma mudança de vida. Pois bem, Jesus tinha uma multidão, e ele dispensou a multidão, ele escolheu 12 para alcançar o mundo inteiro. Nós aqui hoje somos mais do que 12, nós somos mais do que o dobro de 12. Essa igreja domingo, lotada, quando muitos talvez nem se conheçam. E a gente vai perdendo a identidade de igreja. A gente já chega, o culto vai começar, o ministério de louvor vai cantar um monte de música. Então, se eu atrasar 5, 10, 20, 30 minutos, ninguém vai notar minha falta. E também quando o pastor impetra a bênção, pé no caminho. Irmão, hoje tem um cachorro quente ali, hoje tem um salpicão, hoje tem um estrogonofe. Eu não. Eu vou lá fora. Eu vou gastar um pouquinho mais, mas é mais gostoso, aqui não vale a pena. Não tem uma mesa, não tem um ar refrigerado, mas tem comunhão, gente. Vocês não querem mudar o João Pinheiro? Pois eu vou dizer umas coisas básicas para você. Eu não conversei nada com o pastor e ninguém me mandou falar isso aqui. Talvez hoje seja o último dia que eu vou pregar aqui. Mas sabe o que é? Quando eu era criança e adolescente na nossa igreja, fizeram isso comigo. Tinha mulheres da igreja, tinha homens da igreja de valor, que oravam por mim, que perguntaram o meu nome e diziam assim para mim: eu vou orar por você. Adote um adolescente da tua igreja. Adote. Principalmente esses que os pais não são evangélicos, outros são também. Ore por eles. Ore pelos amigos de teus filhos. Abrace eles quando vê na igreja: rapaz, eu senti sua falta. Domingo passado você não veio. Você está querendo aprender violão? Eu vou ajudar você. Eu tenho em casa um violão
Está mais ou menos, mas eu vou emprestar para você aprender, está muito bom. Paga uma Coca-Cola. Reúne um grupo de amigos, cada um dá R$10, paga um encontro com Deus para ele. Eu conheço igrejas onde o encontro com Deus é gratuito, porque os empresários doam arroz, batata, feijão, carne, frango, o que você pensar. Depende da visão, depende de onde, mas nós, politicamente capitalistas, até na maneira nossa de ir à igreja, raciocinamos assim: eu vou lá, mas o que eu vou ganhar com isso? Isso me lembra muito um boliviano que perguntou para minha mulher: vocês estão me convidando para ir na sua igreja? Eu posso ir, mas o que vocês vão me dar? Nós temos estudo da palavra, temos a escola bíblica dominical. Não, mas na outra igreja onde eu vou, eles já me dão uma cesta básica. Ah, é? Então continua lá, moço. Esse aí, a barriga dele pode estar cheia, mas o seu coração ainda não pertence ao Senhor. Eu conheci uma família muito atribulada. O pai de família estava desempregado. Eles tinham 8 filhos e nasceu mais uma temporã. A igreja ajudava eles, não era só a nossa igreja não. Eram necessárias 2 igrejas para ajudar aquela família, porque é muita boca para comer. Aí um dia, eu vim de uma reunião de pastores e um grupo de uma outra denominação falou assim: pastor Ed, você conhece o irmão fulano lá? Conheço. Você pode levar essa cesta básica para eles? Eu disse: posso. Aí eles botaram uma cesta básica boa lá na traseira do meu carro. Eu levei para ele, era caminho. Aí quando eu cheguei lá: irmão fulano, tem uma cesta básica aqui para vocês. Aí ele desceu, chamou mais 2 filhos dele para ajudar a levar as coisas. Aí ele falou assim: já até sei o que é, pastor. É fubá e sal. Eu acho que nem fubá não tinha ali. E nem sal também. Eu acho que ele quebrou a cara. Tinha muita coisa boa. Mas às vezes a pessoa é orgulhosa até para receber a bênção. Você está conseguindo entender a mentalidade nossa, humana, até na hora de receber um favor de Deus, uma graça de Deus? É o que nós acabamos de ler aqui. Quando o apóstolo São Paulo ele diz que as más conversações corrompem um bom costume, a tua maneira e a amizade com que você anda, o teu jeito. Há um momento na nossa vida, e agora eu não estou falando de alguém que eu vi, não. Eu estou falando de mim. Houve um tempo na minha vida que eu fui me afastando de Deus, porque eu comecei a ser crítico. Eu criticava o meu pastor, eu criticava quem dirigia, eu criticava a música que cantava, eu criticava quem tocava, eu criticava se tinha um cabelo grande ou se não tinha, eu criticava se usava brinco ou se não usava. Eu me tornei um crítico, eu entrava na igreja, era um demônio. E eu comecei a ver como aquilo estava me afastando dos meus amigos. O lugar que antes eu tinha prazer de chegar e adorar a Deus, agora eu não queria mais ir. Eu não tinha mais vontade. E você vai dizer que isso é o Espírito Santo de Deus? Não, irmão, isso é o diabo. E quantas vezes nós sorrateiramente vamos dando ouvido a uma meia dúzia que pensa igual a gente, e a gente acha que a gente pode com isso formar um grupo, se aglutinar e começar a desenvolver daí uma mentalidade eclesiástica. Meus amados, alguns desses amigos
saíram da igreja e foram abrir suas próprias igrejas. Graças a Deus eu não corri esse mesmo erro. Eu cheguei a tempo de me redimir, pedir perdão a Deus e reconhecer o meu erro. E não era só eu não. Eu vi outras pessoas também assim, que depois chegaram a essa conclusão comigo. E sabe como você quebra isso? Orando por essas pessoas, orando pelo teu pastor, orando pelo teu líder de célula. Meus amados, eu não sei se aqui é assim também, mas lá na nossa igreja, quando o nosso pastor toma posse, nós ficamos de pé, nós prometemos diante de Deus e da congregação, orar por ele, pela família dele e por toda a diretoria, durante todo aquele mandato dele, de 4, 5 anos. Se são oficiais, diáconos, obreiros, nós nos comprometemos a jejuar, a orar por eles todo dia. É todo dia. Todo dia. Se você quer manter acesa a chama do teu relacionamento, o teu relacionamento conjugal, é todo dia que você tem que fazer um carinho. É todo dia que você tem que ministrar palavras de amor, que você tem que regar esse jardim, que você tem que aparar o que não presta e jogar fora. Aqueles espinhos, aquelas ervas daninhas, aquelas plantas que não servem para nada, arranca isso e joga fora. Mas é você, jardineiro, que tem que fazer isso. Não espera que o leiteiro nem o açougueiro venha fazer isso na tua casa, não. Não seja bobo. É você que tem que ir lá e cuidar da sua família, da sua esposa, do seu filho. É você. Existem coisas que somos só nós. Jesus, no início do texto que nós lemos, o texto que o apóstolo São Paulo, ele começa falando sobre morte. Ele começa falando sobre a morte de Cristo. E ele diz, de fato, Cristo ressuscitou. Ninguém ressuscita senão antes morrer. Jesus não tem problema com quem está morto, ele só tem problema com o vivo. Você quer ver uma coisa? Vou lhe dar um exemplo. Lázaro já estava morto de quantos dias? E Jesus chega lá e fala, tira aí a pedra. Ou Jesus chegou lá, estalou o dedo e falou, pedra, recua. Poder para isso ele tem, mas tem coisas que somos nós que temos que meter a mão na massa. Existem coisas nessa vida que nós é que temos que limpar a caixa do esgoto. Se você não limpa, vai entupir e você vai dar descarga na tua casa e vai sair tudo para fora. Existem coisas que são mal cheirosas, que são nojentas, existem coisas que são podres, mas nós é que temos que fazê-la. Depois, lava. Depois limpa. Depois esteriliza. Joga álcool, passa escovinha, faz o que você quiser. Mas existem coisas que somos nós que temos que fazer. Eu não posso ser Espírito Santo na vida de ninguém, de nenhum de vocês aqui, nem do meu próprio filho. Eu pude ensinar a ele alguma coisa boa, ele absorveu, louvado seja Deus. Mas eu fiquei muito contente quando ele aceitou Jesus como Senhor da vida dele. E ele começou a buscar o Senhor. Meu filho também conhece os meus erros, os meus defeitos. Mas ele hoje entende que eu também sou pobre, cego e nu, e careço da misericórdia de Deus. Jesus, ele mandou que os discípulos tirassem a pedra. Ah, mas aquela pedra estava pesada. Será que Jesus não poderia ter, pelo menos chamado ali, uma centúria de anjos para mover aquela pedra num vento? Discípulo, vai lá, é tua obrigação. Aí saiu Lázaro, enrolado naquela atadura de 4 dias. Pensa num corpo em decomposição há 4 dias. A quantidade de excremento que sai daquele corpo, o fedor que sai daquele corpo. Aquelas ataduras como não estavam?
Desatai-o. Foi a palavra de Jesus, não foi? Desatai-o. Sabe o que acontece com a gente? Desde Adão é assim até hoje. Até esse aqui que está falando com você também já passou por essa experiência. Quando a gente peca, a gente foge. A gente quer se esconder. A gente quer ser uma avestruz. Ou melhor, um tatu. A gente quer enfiar na terra e sair do outro lado do planeta. Adão fugiu, correu, se escondeu de Deus. Inutilmente. O filho dele, Caim, que matou o irmão, foi a mesma coisa. Ele fugiu de casa, ele construiu a primeira cidade, ele colocou muros, porque ele não queria ver ninguém, ele não queria falar com ninguém, ele queria se esconder. E assim é na vida de todo ser humano que faz alguma coisa que ele sabe que está errado. Ele muda de igreja, ele muda de cidade, ele muda de país, ele muda de empresa, ele muda de família. Ele se divorcia, ele casa com outra, ele faz qualquer outra coisa, mas ele foge. Mas não acaba o problema. Não acaba. Por isso que Jesus diz, o texto sagrado diz assim: o último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus, ele não tem problema com a morte. Como nós vimos aqui, eu gostaria que você abrisse, só para conferir, João capítulo 12, verso 9. João 12, 9. Jesus não tem problema com a morte, com aqueles que já morreram. Aqui diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e lá foram não só para a custa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Gente, o que nós acabamos de ler aqui, sabe o que está dizendo? Lázaro estava dando mais ibope do que Jesus. Que isso, pastor? Isso é heresia. Repete o texto que está aí. O povo que estava reunido na casa do Lázaro, o povo já estava reunido lá. Ele soube que Jesus estava vindo para lá também. Mas o povo estava ali não só por causa de Jesus, mas por causa do Lázaro que tinha ressuscitado. E você pensa que Jesus chegou lá e ficou dando chilique, mimimi, com ciúme de Lázaro? Lázaro já morreu. Jesus não tem nenhuma dificuldade de dividir com ele o palco. Lázaro, vem cá, você é meu amigo, me dá um abraço aqui. E depois os homens estavam querendo matar Lázaro. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que os homens não estavam só querendo matar Jesus, queriam matar o Lázaro de novo. Pô, esse cara ressuscita. E agora a fama desse Jesus Nazareno está crescendo. Lázaro não criou uma nova igreja. Todos sabiam que Lázaro era servo do Senhor. Todos sabiam a que Deus Lázaro estava servindo. Deus não tem problema com aqueles que morrem. Por isso que o Senhor te convida: vem batizar, porque no batismo você está sepultando o antigo homem, a antiga criatura, o antigo eu, aquele pecador, aquele adúltero, aquele prevaricador, aquele homicida, aquela egoísta. Está nascendo agora mais um rebento da fé. Como disse o pastor, mais um que as pessoas vão olhar e vão dizer: esse aí é o único Jesus que eu conheci na minha vida. Ele me falou de Jesus, eu vi Jesus na vida dele. Não importa se ele é gordo, se é magro, se ele não toma banho, se ele tem a mesma camisa, sei lá, mas ele passa para mim Jesus. Não importa se ele usa bermuda, não importa se ele torce para outro time, o que importa é que ele me transmite Cristo, ele vive Cristo. Eu vejo isso
quando ele cuida bem da mulher dele, da esposa, dos filhos, quando ele chega em ponto no seu trabalho, ou alguns minutos antes, e ele dá um testemunho vivo de um cristão dentro daquela empresa. É essa qualidade de gente que o mundo está buscando, e não é só agora não, é na época de Jesus também. Existiam muitos fariseus que diziam e queriam se autopromover. Lázaro estava no cantinho dele, sendo mandado e governado por duas irmãs. Elas duas sozinhas, já uma brigava com a outra. Imagina com Lázaro também. O que não diziam falar dele? Esse aí é um banana, não faz nada. Nós estamos aqui trabalhando, limpando a casa, e o Lázaro não faz porcaria nenhuma. Eu sei lá o que elas falavam dele. Mas a palavra de Deus diz que naquela comunidade todos os olhares estavam sobre a casa de Lázaro, porque aquele homem mudou a vida. E não é somente Lázaro, eu posso mostrar a vocês de outros homens até que também não passaram pela morte, como Elias. Mas Deus deu a bênção a Elias, de no Monte da Transfiguração, ele aparecer ali com o Senhor, junto com Moisés. Meus amados, que Deus é esse? Ele te convida para morrer, para você sepultar o teu eu. É no momento desse que você olha para você e você diz assim: eu ainda tenho muito que caminhar na fé. Como eu estou dizendo isso? Eu tenho muito. Como eu estou dizendo isso? Aprender. Quantas vezes você bate no peito e diz assim: eu sempre fui assim. A síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vivo assim, vou morrer assim. Já me conheceu assim. Quando casamos, ela já sabia que eu era assim. Quando você casa, você está dizendo assim para o mundo inteiro: olha, a partir de hoje, eu não quero mais ser um solteiro. A partir de hoje, eu vou me unir a fulana de tal. E a fulana de tal vai dizer a mesma coisa: ó, a partir de hoje eu vou me unir a fulano de tal. Ele e eu, nós seremos uma só pessoa. É o que diz a palavra. Mas aí não, quer dar as escapadinhas sozinho. Ah, eu vou para o jogo de futebol, vou levar minha mulher. Aí ele já cai aí numa... Não, mas será que ela também não tem o direito de passear com as amigas dela? Comer pastel, churrasco? Ou será que é só homem que come pizza? Quando ela casou com você, ela assinou um atestado de escravidão para ficar em casa só lerê, lerê, lerê? Será que ela não gosta de passear, de conhecer? Meus irmãos, lá na Bolívia não tem shopping. Mas minha mulher, quando ela queria desaparecer, ela e minha filha iam para as lojas. Iam ver as bancas, iam ver o comércio, iam passear. Jogar a conversa fora, sentar, tomar um sorvete. Gente, isso não é caro. Isso faz parte do nosso ser humano, do nosso dia a dia. Isso não é pecado, não. Você está investindo na tua família. Agora tem crente que quando ele se converte, ele fica avarento. Parece que tem uma colônia de escorpião no bolso dele. Não. Essa quentinha aí na igreja depois do culto é muito caro. E não, 5 conto. Ah não, eu como 2 pastel lá não sei aonde. Aonde o guarda morreu ali, quebrou o dente, sei lá o quê. Aqui está sendo feito com amor. Aqui está promovendo a comunhão. Aqui, você não terminou o culto sem falar com as pessoas, você fica mais um tempo, ainda que não coma nada. Você fica ali só batendo papo com os irmãos. O culto não termina tarde. Ou se você quiser, está vendo ali aquele irmão, coitado, que você sabe que ele não tem condições.
vai lá, dá uma fichinha a ele, abençoa ele para ele tomar um pratinho. Às vezes você tem janta em casa, você comprou para ajudar, abençoa alguém, gente. Eu não posso ir no encontro com Deus, eu vou estar trabalhando, mas eu quero ajudar o pessoal do encontro, eu vou dar tanto, eu vou ajudar a pagar o ingresso de alguém, porque eu sei que foi bênção na minha vida e vai ser na bênção dele também. Quando nós morremos para o mundo, nós deixamos tudo isso de fora, todas essas paixões, as paixões da nossa carne, essas coisas que nos incomodam, essas coisas que vai fazendo com que a gente vá se apartando de Deus. E eu me lembro do apóstolo São Paulo, para terminar a nossa palavra, não quero me estender muito hoje, mas o apóstolo São Paulo, ele passa por um momento difícil, quando o Senhor, no caminho de Damasco, diz para ele assim: Saulo, por que me persegues? Saulo de Tarso, ele era um centurião. E sabe o que é um centurião? É um cidadão romano, é um guarda romano, que tem 100 homens, uma centúria ao redor dele. Se ele fala assim para aqueles homens, mata aquele dali, eles não pensam duas vezes, eles matam. E era isso que Saulo fazia. Ele entrava nas sinagogas, ele entrava nos lugares, e onde ele via cristãos, ele falava assim: arrasta esse povo para fora e mata todo mundo. Paulo era conhecido como um assassino, um carniceiro. De repente, no caminho de Damasco, o Senhor fala para ele: você vai ver o quanto importa morrer por causa do meu nome. Você vai num beco ali numa rua chamada Formosa e lá tem um Anania, tem fulano e tal, eles vão te levar para o terraço. Ele está cego, mas imagina, na hora que essa luz apareceu, na hora que tudo isso aconteceu, aqueles 100 homens também ouviram, aqueles 100 homens também caíram atônitos, eles viram a luz, eles ouviram a voz, mas só Saulo foi salvo. O texto, no capítulo 9 de Atos, não diz que aquela centúria obedeceu Saulo e também aceitou Jesus com ele. Eles abandonaram Saulo lá onde ele tinha que ficar e meteram o pé, vazaram. Que negócio assombrado, tô fora. E Paulo, quando abre os olhos, a vida dele começa a mudar. Aí ele vai viver com um servo chamado Barnabé. Na Bíblia quase ninguém sabe quem é Barnabé, mas Barnabé foi o discipulador de Saulo. Foi o cara que tomou no ombro e na cara, porque andava com ele. Quando Barnabé chegava com Saulo em alguma comunidade para assistir um culto, dizia: epa, esse aí não, esse aí é um assassino, você está andando com esse cara? As más conversações corrompem um bom costume. Cai fora e tira esse cara daqui. Quem com porco se mistura, farelo come. Sai daqui com esse imoral, com esse hipócrita. E Barnabé teve que ser fiador da fé de Saulo. E quando Saulo desponta, e quando Saulo aparece e glorifica o nome do Senhor, ninguém mais fala em Barnabé. É isso. É isso que Deus quer de mim e de você.
Quando você vê um novo convertido do seu lado, levantando a mão aí, timidamente, porque é assim mesmo, né? Quando a gente vem à igreja pela primeira vez, e o pastor faz o apelo, o pastor pregou, é a mensagem idêntica para a gente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Dia 30 de junho, eu completei 34 anos de casado. Só que eu estava aqui em João Pinheiro, minha mulher lá no Rio de Janeiro. Mas como as mensagens do pastor têm feito bem ao meu coração. Rever detalhes que a gente passa batido. Não precisa ter 34 anos de casado. É a gente fazer uma avaliação do nosso dia a dia e se perguntar: aonde eu quero chegar desse jeito? Uma pessoa que é muito turrão, quando ficar velho, ninguém vai querer aturar ela. Infelizmente eu já vi algumas pessoas assim, chorando pela mulher que morreu, não de tristeza, mas de remorso, porque maltratou, porque extorquiu, fez ela de escrava. Ela pedia as coisas, ele não dava. E agora ele estava ali e não podia fazer nada voltar atrás. Para onde você quer ir com isso? Aonde você quer chegar? Você chega no teu setor de trabalho, tem aquele coleguinha lá que toda hora: fulano, me ajuda aqui, fulano, me ensina isso, fulano, não sei o quê. Aí você fica assim: ai caramba, será que ela vai dividir comigo o salário dela no fim do mês? Aí isso vai, aí começa a contenda, você começa a moer essa amargura dentro de você. Daqui a pouco você já está indo para o trabalho chateado. Um trabalho que Deus te deu, um trabalho que você se ajoelhou, que você agradeceu a Deus, que você veio aqui, agora você já está com raiva. Eu fui um crítico dentro da casa de Deus. Deus me quebrou a tempo. Não deixe isso acontecer com você. Ore pelo seu pastor. Ore pela sua liderança. Ore pelos seus vizinhos. Ore por aqueles nomes para que se convertam. Ore por aquelas pessoas que estão ao seu redor. E você pode ser um referencial, um diferencial de águas na vida dele. Seja um Lázaro. Aponte Cristo. Não busque a sua fama. Aponte Cristo. Como Paulo, que ele em Gálatas 2:20 ele diz: já não sou mais eu quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. O viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Cristo cresceu dentro de Paulo, de tal maneira que Paulo já não tinha mais paladar. Quando perguntaram para ele o que ele gostava, ele dizia assim: para mim tanto importa, tanto eu sei comer com reis e governadores, como eu sei passar fome e escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu não tenho mais paladar. Eu tinha quando eu estava vivo, agora eu morri. Cristo é quem vive em mim. É isso que ele quis dizer. Que Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Pastor. Pai amado, Deus bendito, aqui está a tua igreja. E nesse momento eu convido o teu povo, com permissão de teu Santo Espírito, que tu passe, Senhor, como esse bálsamo sobre cada uma de nossas casas, como no Egito esteve livrando os filhos hebreus da morte, do anjo da morte. Livra-nos também. Mas livra aqueles que querem esse livramento. Muda a nossa história para honrar o teu nome. O texto que acabamos de ler, poderíamos ficar nos detendo de versículo a versículo, e isso tem uma grande bagagem para a nossa fé.
mas o tempo não nos permite, mas que teu Espírito fale aos nossos corações e nos incomode acordar pelas madrugadas, não só para ir ao banheiro beber água, mas para orar pelos nossos amigos e vizinhos, irmãos em Cristo, líderes. Quebra as artimanhas do diabo, quebra as cadeias que prende eles nos bancos das igrejas e não deixa eles nem levantar a mão. Quebra. Eu quero ser um intercessor. Como diz Jeremias, Senhor, eu quero ser um desses que se colocam na brecha para que essa cidade seja salva. Eu não quero acompanhar de camarote a destruição de João Pinheiro, a falência de meus familiares, a destruição da empresa que eu trabalho. Eu quero que eles se convertam, eu quero que o dono da empresa se converta e a gente comece o dia com uma palavra de Deus e com uma oração. Senhor, faz algo novo, faz algo tremendo em nosso meio, em nome de Jesus. E se você que está aqui quer que isso aconteça na sua família, na sua vida, levante a sua mão onde você está, fique aí, nós vamos orar. Amado Deus, Tu estás vendo cada mão levantada, cada filho, ou esposo, ou mulher, esposa. Senhor, Tu podes fazer maravilhas. Não tem como virmos para cá e somente sentir a Tua presença diante de maravilhosas canções, quando o nosso eu ainda se deteriora por causa da nossa ignomínia, do nosso pecado, da nossa dureza de coração. Quebra isso, Senhor, e move o Teu poder, o Teu Espírito, para que possamos sair daqui um pouco melhor do que entramos e fazer diferença nesse mundo tenebroso. E crer e apostar nas coisas do Espírito, andar com Ele e perguntar-nos a cada instante se vale a pena viver um evangelho medíocre ou se vale a pena andar com os passos do apóstolo São Paulo e de tantos outros heróis da fé que nós mencionamos aqui. Abençoa os nossos pastores, os nossos líderes e guias espirituais, como diz a Tua palavra, porque eles velam por nossas almas e eles hão de dar conta de cada um de nós no dia do juízo. Abençoa suas famílias, os seus filhos. Senhor, infelizmente eu conheço alguns líderes que seus filhos estão afastados da Tua casa. Eu imagino a dor do coração desses pastores e evangelistas, mas ainda está em tempo. Resgata-os, resgata-os, e se Tu quiseres, usa-me para isso. Eu me proponho a interceder, a estar na brecha de oração e até mesmo a falar, seja ela uma lésbica, seja ele um homossexual, seja ele um ladrão, seja ele um drogado, seja ele um cracudo, seja ele um mendigo, mas se ele morrer, eu vou ter a certeza que ele Te recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Oh Deus, querido, é aquilo que nós falamos semana passada. Jesus entrou com a cruz, e a cruz ela é suficiente para tudo, amém? Mas se Ele entrou com a cruz nessa sociedade da vida, agora é a hora de nós entrarmos com a nossa parte. Ele entra com a cruz e nós entramos com a nossa vida, amém? É um tempo de despertar. Quando o pastor começou a falar sobre
presenciaram um avivamento na década de 70. Querido, eu já pesquisei inúmeras coisas, já ouvi falar muito desse avivamento que atingiu inúmeras cidades, inclusive Goiânia. Goiânia foi varrida por esse avivamento de Deus. Hoje Goiânia é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil, uma cidade que, graças ao bom Jesus, respira o Evangelho. Então nós precisamos também dessa fagulha, desse avivamento em João Pinheiro, amém? Nós estamos já finalizando, querido. Guarde o seu coração, erga sua mão e declare mais uma vez essa canção conosco, amém? Declare essa canção, entre com a sua vida, porque Ele já entrou com a cruz. Com tudo em mim, com tudo em mim, vou cantar pra tua glória. Diga com tudo. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. Com tudo em mim, com tudo em mim, vou cantar pra tua glória. Com tudo, querido, com tudo. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. Com tudo em mim, vou cantar pra tua glória. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. Vamos lá, igreja, com tudo em mim. Erga sua mão, querido. Com tudo. Declare com tudo em mim. Eu vou cantar pra tua glória. Cantaremos, Deus, cantaremos. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. Com tudo em mim. Com tudo em mim, vou cantar pra tua glória. Com tudo em mim, com tudo em mim, te entregar o meu louvor. O som da noiva, ouve o som da igreja. Vem sobre nós, Santo Espírito, e promove, Deus, promove o avivamento, Deus, promove no nosso meio, Deus, um despertar, Senhor. Nós queremos. Vamos lá, igreja. Sabe, querido, é tempo de despertar. É tempo de despertar, é tempo de irmos para os nossos quartos,
fazermos um concerto pessoal com o Senhor. Um concerto que talvez não será visto pelos homens. Tanto você que veio hoje aqui pela primeira vez, e você também que está aqui, mas que ainda de repente não se entregou plenamente ao Senhor. É tempo de você despertar a sua vida. Não é o Espírito que vai te despertar. Como o pastor Ed mesmo disse, através do Espírito Santo de Deus, que ele veio muito inspirado por Deus. Tudo que você precisa já está dentro de você. Tudo. A sua construção de vida, ela delimitou, ela demarcou o propósito eterno de Deus na sua vida. Os seus dons já foram implantados e outros ainda vão ser destinados à sua vida. Você precisa liberar esse destino que está aprisionado. Você precisa ir para o seu quarto imediatamente e fazer um concerto com Deus, dobrando o seu joelho e falando: Espírito Santo de Deus, eu digo você, mas eu me coloco também nessa conta. Precisamos ir, queridos, para o nosso quarto e orar e clamar a Deus. Clamar a Deus por uma mudança. Eu falei que se Jesus pudesse fazer uma pergunta hoje, e eu fiquei me perguntando qual pergunta Jesus faria. E eu vou falar para você a pergunta que eu acredito que Ele faria para a minha vida. De repente essa pergunta também iria correr no seu feed lá. Mas eu sei a pergunta que Ele faria para mim. Eu imagino que a pergunta de Jesus para mim seria: qual o valor que a minha cruz tem para você? Uma vida, querido, vale o mundo inteiro. É isso que está escrito na palavra. Mas a pergunta que eu deixo para você hoje é: qual o valor que a cruz de Cristo tem para a sua vida? Amém? Amanhã, 22 horas, Raízes. Levanta a sua mão, vamos encerrar. Amanhã, 22 horas, Raízes. Esteja com a gente, vai ser bênção. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, agradecemos. Meu lindão, que possamos ir desfrutando de toda a graça que existe em Ti. Que as consolações do Teu Espírito sejam sobre nós. E que o amor incondicional do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso se estabeleça nas nossas vidas hoje e para sempre. Querido, dá um abraço tão gostoso aí nessa pessoa que está do seu lado. Diga que ela é especial e vá em paz em nome de Jesus. Amém? Mais um faminto cheio de fome. Aleluia!